que está faltando para esse acerto? Pode conversar, a gente já teve a primeira conversa, não é de um dia para o outro que as coisas se resolvem, né? Envolve muitas pessoas, a comissão técnica, a forma de trabalhar, então não é em questão de meia hora que você vai resolver ou não. Então, aos poucos vai se resolvendo. A questão financeira hoje seria um problema ou esse não é um empecilho maior? A gente nem chegou a começar a falar sobre isso, então até é bom, porque a gente vai ver de onde vem as notícias, quem é que está falando, porque eu só falei com o presidente só falou comigo, eu não falo, o presidente não fala, então eu não sei quem é que está tomando as devidas proporções. Talvez alguém que queira um espaço com vocês, né, ou queira que um dia vocês elogiem ele um pouco na rádio, dizer que esse é bom, esse é ruim. Então não teve nenhum momento teve esse tipo de conversa até agora. Em relação a acerto ou possibilidade de acerto, está perto, está longe, como escreveria a questão da negociação com ele? Não, a gente está num bom ponto, a gente conversou, ele colocou a opinião dele, como interpretar a estrutura internacional, eu coloquei o que eu pensava, como eu gosto de trabalhar, da minha estrutura, né? E aí sim, cada um vai buscar mais informações para a gente continuar conversando. Nessa estrutura, estaria a possibilidade de trabalhar junto com o Tafarel, possibilidade de um Paulo Paixão, de repente, vir a compor a sua comissão técnica? Essas são outras especulações que a gente não tocou em nome, não sei de onde saiu e quem teve a intenção de colocar. O Tafarel fui eu que levei ele para a seleção. O professor Paixão trabalhou comigo na seleção, é um cara super respeitado. Todos os clubes no Brasil gostariam de contar com ele, assim como o Tafarel. Então, é justamente essas arestas que nós temos que terminar. Quem colocou esses nomes? Quem é que está falando? Quem é essas pessoas que, no meu modo de ver, atrapalharam o Internacional nesse ano e que a gente não quer que atrapalhe no próximo ano? Existe algum prazo para essa definição, Duda? Não tem a questão de prazo. Lógico, quanto mais cedo a gente chegar e terminar toda a conversa, é melhor, mas não tem um prazo específico, né? Quando você conversaria novamente com o Giovanni Luiz? Eu conversando antes de chegar aqui, conversamos com ele, depois do jantar, a gente vai se falar de novo para depois marcar um horário amanhã ou depois a gente conversar. É possível que amanhã, então, haja uma definição e talvez até um anúncio de uma finalização de conversa? Eu não diria que amanhã, é uma questão que a gente vai conversar entre hoje, amanhã ou depois, né, para ir as coisas se encaminhando. Não é que em um dia só você vai conseguir resolver tudo. Você confirma a proposta do futebol chinês? Você já encerrou as negociações com o futebol da China? Eu tive uma proposta, fiz uma contra-oferta para eles tinham um determinado tempo, eu falei que eu tinha outros clubes interessados, eles tinham algumas coisas para resolver também lá, não conseguiram chegar no Brasil a tempo, eu comuniquei que assim eles sentiam livre de negociar com outras equipes, já que tem esse prazo, né? A ideia da direção do Inter era anunciar o treinador antes do Clássico Grenal, até para criar, Dunga, uma mobilização diferente no grupo que agora está nessa reta final de Campeonato Brasileiro e vem aí de algumas derrotas consecutivas. Você acredita que esse negócio pode fechar até amanhã? Bom, isso está me falando um fato novo. O presidente não falou isso para mim, nada que tinha que antes do depois. São coisas criadas, não sei por quem colocou isso, né? Porque jogar um Grenal não precisa fato novo. O Grenal já está na história, já tem essa rivalidade, ainda mais que vai ser o último Grenal no Olímpico, então não tem isso para criar um fato novo. Ou é ou não é? Em relação ao Clássico, Dunga, você pretende assistir de casa, você pretende, de repente, até mesmo estar no Olímpico junto, até mesmo com o presidente, Giovanni Luiz? Eu não me defini ainda, né? Mas eu acho que é um jogo que quem gosta de futebol gosta de assistir, gosta de estar presente, tem uma questão não só do futebol, da rivalidade, então tem o lado emocional de uma equipe, o lado emocional da outra, né? Então, para quem gosta é ótimo. Pode, por enquanto, estar acompanhando de fora o Inter. Ele precisa de muitas mudanças para voltar ao caminho das vitórias. Mudanças precisa, né? Agora, depende de quem quer mudança. Esse grupo aí já foi vitorioso, já ganhou muito, né? Então também não pode, só porque esse ano não teve o resultado que todos esperaram, achar que está tudo errado, não. Esse grupo já venceu muito, né? Então tem que dar o respeito. Agora, como não foi tão bem esse ano, é lógico que tem que ter mudanças de várias formas. Uma das formas em termos estruturais de equipe ou talvez assim fora do campo? Eu acho que é geral, tem que mexer. As coisas não foram tão bem como todo mundo esperava, né? Então tem que ter uma mudança. Agora, o meu ponto de vista, assim, não é como todo mundo pensa. É só o jogador, não.
ter uma mudança de posicionamento de todos, né? Todo mundo envolvido que está no Internacional tem que ter uma postura diferente. De mudança que você está falando, você teria, por exemplo, já conversado com o presidente Giovanni Luigi a ponto de ter carta branca para mexer em qualquer possibilidade de estrutura na equipe internacional? Eu acho que é um clube presidencialista, como são todos os outros, né? O treinador tem que ter uma liberdade, mas também tem que explicar para o presidente o que quer que mude e o que não quer. E o mesmo presidente já sabe que, independente de quem vir a treinar o Internacional, tem que ter algumas mudanças. Ele é entendedor dessa situação, assim como todo mundo que trabalha no Internacional, que é normal de um ano para outro. Dá para colocar hoje como uma tendência o seu acerto com o Inter? A gente está num bom ponto, né? Quando as duas partes estão conversando, então tem o mesmo entendimento, né? Agora, depende sempre de acertar detalhes. Da minha forma de ser, eu gosto de, antes de começar um trabalho, colocar tudo certo, até a minha escola japonesa diz isso, né? Depois que você acertou um contrato, lá no meio não adianta voltar atrás, tem que ser tudo antes, no mínimo detalhe. Tudo que você quer, que deseja, que as pessoas desejam de ti, tem que ser colocado antes de começar. Ainda a gente não conversou, tem que ver a estrutura que tem internacional, o que é necessário, o que eu penso, tenho buscado informações de várias pessoas, né? Para depois montar. O Jorginho, por exemplo, divulgou hoje que não pretende renovar com o Kashima. E claro que ele já está numa questão de ser técnico e não mais auxiliar técnico. De repente poderia reviver uma dupla que foi até exitosa na Copa do Mundo? Não tem chance, porque desde que o Jorginho trabalhou comigo nas seleções, claro, e ele seria auxiliar durante a Copa do Mundo, mas que ele gostaria de ter uma figura a solo, né? Então ele era muito franco, por isso que ele foi meu auxiliar. Tem uma conversa direta, muito franca, muito tranquila, muito aberta, então esse ponto de vista, a gente, desde o início do trabalho, cada um sabia o rumo que ia tomar depois. Dunga, você assinar um contrato por quanto tempo com o Inter? Isso deve ter sido conversado com o presidente. Eu te falei, a gente só conversou da estrutura do Internacional, do que tem que ser feito, não entramos nesse tipo de detalhe. Então, todo esse tipo de detalhe financeiro, longo de contrato, eu estou sabendo por vocês. Então, eu acho que vou passar uma procuração, né, para alguns da imprensa aí para fazer meu contrato, porque eles já falaram muito mais do que eu. O D'Alessandro falou sobre você hoje, isso aconteceu na entrevista coletiva, e ele te elogiou bastante. Você tem uma boa relação, né, Dunga? E isso até eu acho que seria um facilitador nesse momento, já que o D'Alessandro é uma das lideranças do grupo. Estou também com outros jogadores dentro do grupo do Internacional, logicamente tenho um relacionamento com o D'Alessandro do Internacional. Eu joguei muito tempo fora do meu país, sei o que é ser um estrangeiro, ele então entender essa situação também, né? E é bom, quanto mais você conhecer jogadores que têm vontade, e jogadores principalmente competitivos, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o jogador é polêmico, mas ele é competitivo, ele quer ganhar, então por isso ele se expressa de uma certa forma. Seria isso homem de confiança do Alessandro? Eu acho que no futebol não existe o homem de confiança. Todos os jogadores são de confiança. Agora, é normal, tem alguns jogadores que chamam responsabilidade e se expõem perante o grupo, então esses jogadores seguramente têm uma hierarquia maior sobre os demais. A seleção brasileira trabalhou com muitas lideranças, jogadores consagrados, jogadores que Inter também. Bem ou mal, tem jogadores que fizeram uma boa história que já estão em confiança. Como é que é a forma certa para lidar com liderança, principalmente quando tem que colocar uma liderança no banco de reserva? Tem que ser franco e direto. Colocar teu ponto de vista, as coisas que estão acontecendo, a forma dele, e mais do que ninguém o jogador entende quando ele está num bom momento, não. Mas principalmente você tem que ser justo. Quem está bem, quem não está, quem está pedindo espaço, né? Jogadores que têm uma responsabilidade, e acho que o que tem que passar para o torcedor, quem é mais preocupado com a própria imagem são os jogadores das estrelas. Esses caras são os caras mais fáceis de trabalhar. Esses são os mais fáceis de trabalhar, porque eles têm uma imagem, têm um currículo, têm uma forma de jogar, têm uma personalidade, então, sendo franco e objetivo é a melhor coisa. Fora, nunca tinha administrado bem as coisas bem. É difícil, de fora eu acompanho muito mais por vocês, né? Eu não tenho o contato direto, então falam muitas coisas. Aí quando você vai ver lá dentro, não é. E muitas coisas é passada para vocês também, não sei por quem, que não condiz com a realidade, né? Então você tem uma ideia, um jogador não cumprimentou fulano, não deu um autógrafo, não abraçou o cara lá, ele sai falando mal desse jogador, e às vezes não é essa a realidade, então tem que ter uma leitura bem melhor lá dentro. Resumindo, até o Grenal, domingo,
há possibilidade de um acerto com o Inter? Tudo pode acontecer. Seguramente nós temos mais 2, 3 pela frente. Muita coisa pode acontecer e pode seguramente adiantar. Alguns, você não seria a primeira opção do Inter. Isso teria te incomodado. Existe alguma coisa nesse sentido do Inter ter procurado outros profissionais e agora está conversando com você? Quando eu fui na seleção brasileira não era a primeira opção. Eu fui lá por muitos de vocês, né, inclusive da Bandeirantes, quando cheguei em Porto Alegre, falou que eu ia lá um tapa-buraco por 3 meses. Fiquei 4 anos, então quer dizer que eu tapei um buraco bom, né? Aí depende de cada um, colocar suas ideias em prática, ir lá e trabalhar. Essa resposta que tu deu, os caras vão dizer, ele é mal-humorado, viu? Ele trata mal a imprensa, só porque eu tenho resposta e opinião.